catolicismo, mas a Bíblia manda se batizar depois do pecado. É a Bíblia que manda assim: a criança não tem pecado, não tem condição de ser batizada. Mas o adulto sabe porque está pecando e sabe o que está fazendo. Aí tem que se batizar para sepultar o pecado nas águas. Aleluia. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então é necessário crer e se batizar para se salvar. A criança, ela não tem pecado. Aleluia. Então foi lido aqui, irmãos, no livro de São Lucas, capítulo 19, que diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E ele era de pequena estatura e era chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois que era de pequena estatura. E correndo adiantou-se e subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. E apressando-se desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse-lhe: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplificado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Glória a Deus. O homem na necessidade de conhecer quem era Jesus. Aleluia. Era um homem rico, chefe dos publicanos, e a lei dele não aceitava que ele participasse de outra religião, nem tampouco chegasse a Jesus Cristo. Mas aí, aquele que tem chamada de Deus, quando Deus chama, o diabo pode ter o que tiver, Deus desmancha tudo para poder salvá-lo. Aleluia. Então Zaqueu aqui, ele tinha necessidade, ele sentia algo dentro dele, que ele queria ver quem era Jesus. Ele já procurava dentro do coração: mas quem é esse homem? Que fama tem? Ele anda com grande multidão, faz tanto milagre. Um dia eu vou ver quem é esse homem. Então ele saiu na rua e procurou ver quem era Jesus. Vinha aquela multidão com Jesus acompanhando, mas aí ele era pequeno, talvez na minha altura. Jesus era um homem, talvez 3 metros. Mas aí ele não podia ver por causa da multidão, que no meio da multidão tinha muita gente alta. Muita gente alta. Então ele, para poder ver quem era Jesus, subiu numa figueira toda cheia de espinho. Figueira brava que fala. É figueira cheia de espinho. Então ele subiu ali, mesmo que algum espinho tivesse lhe furando, mas ele queria ver quem era Jesus. Aleluia. Porque quando nós conhecemos a fama de alguém, queremos ver, queremos conhecer. Tem muitas pessoas que querem ver um artista de novela, quer ver um ator, uma pessoa que há muito tempo a pessoa vê falar daquela fama daquela pessoa, a pessoa quer conhecer aquela pessoa. Aleluia. Quando o presidente vem também no Brasil, quem não corre atrás para ver o presidente? Todo mundo tem aquela curiosidade de querer ver o presidente. Aleluia. Mas esse Zaqueu aqui, ele queria ver quem era Jesus. E Jesus vinha andando no meio da multidão. Jesus já sabia que Zaqueu estava esperando por ele. E quando ele ia passando ali, viu Zaqueu em cima da figueira brava. E ele olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Meus amados irmãos, é maravilhoso quando Jesus fala. Aleluia. Glória a Deus. Hoje me convém pousar na tua casa. Tem casa que Jesus não pode mais pousar. Tem casa que Jesus não tem mais condições de entrar, porque o pecado já fede nas narinas de Deus. O pecado já tomou conta da vida daquela pessoa e Deus não consegue mais entrar dentro daquele lar. Aleluia. O inimigo agora é que começa a fazer coisas para poder as pessoas se distanciar do Senhor, se distanciar da presença de Deus. E ali quando Zaqueu chegou, ali que recebeu Jesus, Jesus foi, eu creio, eu acredito assim, irmão, que parece até que eu estou vendo
no texto da palavra. Porque no contexto é o assunto do texto. O textual é depois do assunto que está escrito. É algo oculto por trás do texto. E é onde a Bíblia não foi escrita. É isso que eu estou vendo. Parece que quando Zaqueu desceu daquela árvore, ele saiu correndo para a sua casa e começou agora a mandar a mulher dar banho nos filhos, arrumar a casa, porque ia chegar uma visita muito importante ali na sua casa. Aleluia. E talvez aquele homem chegou assim: olha, mulher, arruma a casa depressa, dá banho no menino. Aí talvez até usa aquele perfume que eu comprei, aquele unguento, dá banho em todo mundo, perfuma, porque hoje vem uma visita muito importante na minha casa. Aleluia. Muitas vezes, irmão, a gente não está esperando uma visita e vem uma visita inesperada. Chega na nossa porta: ei, fulano, tu sabe o que aconteceu com teu filho? Não, não sei, uma visita inesperada. Aleluia. Às vezes uma visita de tristeza, que traz uma dor para a alma. E aquela pessoa recebe aquela visita e começa a chorar. E entra no desespero. Porque foi uma visita inesperada, uma visita que não era boa. Aleluia. Chegou numa hora que você não estava esperando. Aleluia. Por isso que Jesus disse, glória a Deus, que Ele tem tudo para dar àquelas pessoas que buscam Ele. Para quem Ele busca, Ele tem tudo para dar. A visita dele é diferente. Quando Jesus chega numa casa, Ele chega para transformar, chega para mudar, chega para tirar o problema. Ele chega para expulsar o demônio e limpar a casa. Aleluia. Ele chega para dar vitória àquela pessoa que acha que não tem mais jeito no seu problema, que está tudo acabado, mas Ele chega para dar uma solução e uma alegria diferente daquela que você estava sentindo. Aleluia. E agora Ele começa trabalhando, limpando aquela casa, e a casa fica limpa. Aleluia. Porque lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 25 ao 28 está escrito: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E quando não encontra, diz: voltarei para a minha casa. Isso é o diabo, que está dentro da casa muitas vezes, força a pessoa a beber, se drogar. Aí começa a destruir nos lares, começa a mãe, as filhas, tudo tem que sair de casa porque aquele esposo chegou embriagado, derrubando tudo, quebrando tudo. Aí hoje a família não tem mais harmonia, está tudo separada. O marido para um canto, a mulher para outro, o filho já nem sabe mais onde é que está. Porque o inimigo, quando entra, vem com a visita dele, vem para desmoronar os lares. Mas quando Jesus chega, Ele chega para limpar. Ele chega para dar vida com abundância. Ele chega para dar uma transformação. Aleluia. Por isso que muitas vezes tem um moribundo no meio da rua, muitas pessoas dormindo no meio da rua, drogados. Mas aí quando aquela pessoa se salva, que Jesus salva ele, que ele aceita o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a pessoa ignora e fala assim: ah, para aí, era um bêbado, agora quer dar um de santinho. A Jesus disse assim: olha, eu vim para os que estão doentes, não foi para os bons. Aleluia. E todos que estão no pecado estão doentes. Quando Adão pecou, Jesus, aleluia, a Bíblia fala que o primeiro homem, chamado Adão, pecou e o pecado veio a todos os homens. Vem a todos os homens. Mas os destituídos estão da glória de Deus, diz no livro de Romanos 6:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória, separados de Deus, distanciados de Deus. A pessoa pode até dizer: eu tenho Jesus no meu coração. Mas Jesus disse que não habita em corpo humano. Aleluia. Ele habita sim naquele corpo que serve a Ele. Porque aí Ele já limpou, já transformou. Aí Ele vem fazer morada. Ele fala: viremos e faremos nele morada. Aí Ele tira aquela casa, Ele limpa. Você sabe quando você aluga uma casa, aí você tem que pintar aquela casa. Às vezes precisa de uma reformazinha nos cantos de parecer ajeita, para poder entrar, para morar, não é assim? Para morar naquela casa, Jesus faz desse jeito. Ele tira o monturo, Ele tira o lixo, tira o pecado, Ele joga tudo fora. Aí entra para morar, porque Ele é santo, Ele é puro. Ele não vai entrar numa casa que não tenha pureza para Ele entrar.
Então ele entra dentro daquele coração, ele transforma aquela vida e começa a entrar naquela vida. A pessoa muitas vezes não acredita quem era para ela aquela pessoa e passa a acreditar depois quando ela aceita Jesus como Salvador. Mas menino, como ela mudou, como ele mudou, o que Jesus fez na vida dele, na vida dela, é porque Jesus trabalha para fazer isso, para mudar e transformar a vida. Aleluia. Para isso ele diz assim: vem a mim, que de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. E esse homem aqui, ele tinha desejo, ele queria ver quem era. Veja bem a necessidade, aleluia, a ansiedade dele ver quem era Jesus. O que aconteceu? Ele botou Jesus para dentro de casa, no seu coração e no coração de sua família. Aleluia. E todos aceitaram Jesus como Salvador. E toda a casa de Zaqueu, quando Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu foi logo se convertendo. Ele falou: olha, mestre, se eu tenho roubado alguém, defraudado alguém, eu quero pagar quadruplificado. Aí Jesus olhou assim e disse: hoje veio salvação a esta casa. Ele já viu o homem transformado por dentro. Ele já viu a necessidade de Zaqueu, a transformação radical na vida de Zaqueu. E muitas vezes, irmão, fala assim, quando eu vou pregando, eu falo: olha, aleluia, aqui tem uma multidão, mas nem todos sabem o que eu estou pregando. Nem todos conhecem por que crente, por que esse mundão de crente, porque o evangelho, são inocentemente, não conhecem. Aleluia. Mas depois que você aceita, você vai dizer: se eu soubesse, eu queria ser mais crente há mais tempo. Quanto tempo eu já perdi fora? Aleluia. Quando você passa a conhecer quem é Jesus, passa a conhecer Ele, entregar a vida para Ele, aí você vai saber que você perdeu muito tempo lá fora. Aleluia. Eu era muito católico, irmão. Muito católico eu era. Até que um dia, Jesus me chamou através do